tudo bem com vocês? Eu sou o professor de música Luiz Carlos, mais conhecido como Professor Fumaça. Eu sou gestor e professor de música no Espaço Cultural Escola Center Music de Catalão. Estou aqui hoje para ministrar e conversar com vocês a nossa primeira aula de contrapartida da Lei Cultural Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, né? Onde eu vou falar um pouquinho sobre musicalização infantil, tá? Você, educador, pedagogo, professor de música que queira trilhar seu caminho nessa profissão de professor de musicalização infantil, chegou a hora de você ter essa oportunidade. Então hoje vai ser um bate-papo bacana. Eu vou explicar para vocês as dificuldades, as alegrias de ser um professor de musicalização infantil. Eu vou falar um pouquinho o que é a musicalização infantil. A música é o conhecimento que constrói e agrega valores às crianças. E o mais importante é você estimular a criatividade e a curiosidade das crianças. Lembrando, hein? Você tem que dar oportunidade às crianças de se manifestar. Assim, as crianças vão adquirir experiência vivenciando um momento individual e um movimento coletivo, né? As crianças vão poder viver essa experiência individual e coletivo, criando assim um senso crítico de atuar dentro e fora do espaço cultural, ou seja, dentro e fora da sala de aula. Então, a musicalização infantil é isso, né? Você dá liberdade à criança de poder sentir esse poder maravilhoso da música. E é nosso dever, como professor de música, apresentar a música boa às crianças, né? Deixar elas sentir. Por quê? Porque a criança aprendendo música, ela vai ter um senso crítico de analisar o que é bom e o que é ruim. Agora eu vou dividir esse momento com vocês em duas partes. Eu vou falar um pouquinho na musicalização infantil do maternal ao infantil 5. Tá? No maternal, geralmente, né, os bebês, os nossos bebês, né, qual que é o primeiro som que eles ouvem? É o som da voz da mãe, na barriga da mãe. Né? É o primeiro som, a primeira identificação que eles têm é a voz da mamãe. Depois, em seguida, começa o crescimento e o convívio dentro de casa. Tá, aí você me pergunta, como é que eu dou aula para bebês? Muito importante isso. Então, a criança nessa idade, ela ainda não está falando, ela está apenas gungunando, né? Balbuciando alguns sons. Então, é interessante, ela é muito curiosa. Então, é interessante que você comece a tocar músicas e usar alguns brinquedos, objetos coloridos. Por exemplo, aquela música do patinho foi passear. Então, é interessante que você tenha a pata mãe e 5 filhotinhos, né? Que é onde você vai cantar, né? Olha lá, ó. 5 patinhos foram passear. Aí o que é que você vai fazer? Você vai mostrando, a cada patinho que você vai fazendo, você vai mostrando, ok? Aí a criança vai ter aquela atenção especial com o professor. Outra coisa, tocar músicas mais suave, falar mais suave. Porque de repente, se você chegar lá e falar com uma voz grave como a minha, assim, forte, a criança se assusta. É onde muitas vezes a criança chora. Eu já passei muito por essa experiência, né? Eu tenho a voz, assim, muito forte. Então, quando eu entrava na sala de aula, tinha um menino que ele ficava olhando assim, tá? Como é que eu conquistei ele? A primeira coisa eu peguei ele nos braços e deixei ele sentir, ó, o som do instrumento.
A curiosidade dele foi tão grande que ele começou a mexer nas teclas. Aí o que eu fiz? Coloquei instrumentos de percussão nas teclas. Coloquei o pandeiro, o apito. Então eles ficam muito curiosos, eles começam a bater a mão até muito forte. Então é a hora que você deve aproveitar esse momento para poder estar cantando com eles. Isso é muito importante. Isso eu estou falando entre as crianças do maternal até o infantil 5, tá? Então é muito importante você criar esse vínculo. Agora, no maternal 2, que eles já estão quase começando já a pronunciar algumas palavras, é importante você colocar musiquinhas animadas, porque você sabe que eles adoram músicas infantis, né? Eles chegam lá contando da galinha pintadinha, do patati patatá. Então é muito importante você ficar atento à sala de aula. Coisa muito importante é criar vínculos, organizar salas, os combinados, para o próprio aluno ficar te conhecendo, te reconhecer. Então você tem que criar normas, os combinados. Combinamos enquanto o professor estiver falando, todo mundo prestando atenção. Quando estiver cantando, o pessoal participar. Nada de usar letras, tá? Isso eu estou falando já é do infantil 4 acima. Tenta provocar os alunos para eles cantar decorado, ok? Então é muito importante que você prepare a sua aula antes, principalmente o maternal. Você deixe tudo preparado. É uma aula rápida, geralmente de meia hora. Então você tem um tempo de expressar melhor e elaborar mais o conteúdo. Mas o importante é você planejar tudo antes. O que você vai falar, as brincadeiras, os gestos. Então tem muita musiquinha que você pode aproveitar. E tem as musiquinhas que eles já gostam, que você que tocam, que eles já gostam, tá? Agora vamos falar um pouquinho o dever do educador musical, né? Qual é o papel do educador musical? Como eu falei, apresentar a musicalização, a música às crianças, né? Deixando elas ter curiosidades, deixa elas cantarem o que quiser, tá? Criança, geralmente, os pais colocam aquelas musiquinhas de desenhos, tipo tem o Baby Shark, e outras musiquinhas que eles adoram cantar, o Seu Lobato. Então deixa eles cantar. Quando eles cantar, você pega o timbre, né? Você sabe que o timbre é a voz de qualquer instrumento, pessoa, ok? Então nesse momento eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências enquanto professor de musicalização do maternal ao infantil 5. Tá? No infantil 3 acima, já tem uma capacidade maior de cantar, ok? E é importante também você ter a disciplina na hora de cantar, todo mundo sentado na cadeirinha, pedir licença para levantar. Muito importante a criança pedir licença, tio, mesmo para ir ao banheiro. Esses combinados têm que existir dentro da sala de aula, ok? Continuando aí o nosso assunto, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o infantil 4 e infantil 5. As crianças, no ano passado, gostaram muito de uma música, né? Uma música que era o Baby Shark, né? As crianças adoravam, né? Baby Shark, Baby Shark, Então, eu chegava nas salas, eles já pediam para cantar essa música. E também o Seu Lobato, né? Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Aí, o que eu fazia? Eu ia inventando instrumentos na fazenda, né? Por exemplo, eu falava: e neste sítio tinha um pandeiro, ia, ia, ô. Era chic, chic, chic pra lá, era chic, chic, chic pra cá,
Era chique, chique, chique pra todo lado, ia, ia, ô. Aí eu inventava o tambor. Com isso, eu pedia também para os alunos falarem de outros instrumentos, lembrar de outros instrumentos, né? Por exemplo, o menino falou assim, tio, e a flauta, né? Eu falava, e nesse sítio tinha uma flauta, ia, ia, ô. Ela flu, flu, flu pra cá, era flu, flu, flu pra lá, era flu, flu, flu pra todo lado, ia, ia, ô. Então, a musicalização, cara, é riquíssima, basta você querer, força de vontade, dinamismo, que a sua aula vai ser perfeita, tá? Eu posso garantir para vocês que eu me sinto muito gratificante, porque eu comecei a dar aula de musicalização infantil há 35 anos atrás, né? Eu trabalhei numa das primeiras escolas particulares aqui em Catalão, né? E achei muito bacana. Então eu tinha essa experiência que eu tenho hoje? Não. A experiência é você que vai construir dentro do espaço, ok? Primeira coisa, tendo o apoio do coordenador. Você tem que sentar com o coordenador, manifestar as suas ideias para os projetos anuais que tem no decorrer do ano, né? Tem os projetos anuais. Então é muito bom você ficar afinado com o coordenador. Ele vai te passar os anseios que vão acontecer durante o ano, as datas comemorativas, as cantatas, que geralmente são final de ano, né? Mas tem também o mês do folclore, que é o mês de agosto. Você pode estar preparando alguma coisa, né? Por exemplo, 2019, eu preparei um terno de Congo. Eu já tinha feito isso em 2010. Eu pedi autorização ao reisado da festa do Rosário, a família real, para me montar um terno de Congo, né, num determinado colégio. E consegui essa autorização, foi um sucesso, as crianças todas vestidas, por quê? Para elas conhecerem um pouquinho do folclore catalão. Qual é o forte do folclore catalão? As congadas, né? Em seguida vem a pecuária, que é as festas de roça, e depois as festas de reis. Então é muito bom você ficar antenado, ok? E depois também tem, dentro do folclore, né, as superstições, né? Os meninos gostam muito de história, né? História do Saci. Eu já contei a história do Saci, dos meninos que eles adoram, que o Saci era um moleque trigueiro, né? Escondia a criança no espinheiro e o papai só achava depois de 7 dias com muita reza, o papai achava a criança. Outra coisa interessante que eles me perguntavam, tio, é verdade que o Saci chupa o sangue do cavalo? Eu falei, é verdade. Nas tradições, o Saci andava num cavalo, era um moleque pretinho, de gorro vermelho, andava numa perna só e viajava aonde? Eu perguntava para as crianças, aonde o Saci viajava? As crianças falavam para mim assim, uai, tio, no redemoinho, né? Eu brincava com elas e falava, quando vocês veem um redemoinho, tem um Saci lá no meio. Como é que faz para prender o Saci? Tem que colocar uma garrafa. Então, professor, o conselho que eu te dou, você vai entrar numa área muito bacana, gratificante. Tem alguns problemas? Sim, lógico que tem. Não é toda profissão que é perfeita, não. Vai ter aluno que você vai chegar dentro da sala de aula que ele vai estranhar você, né? E a partir do momento que você falar, muitos vão desinteressar para a aula, mas cabe a você promover esse interesse. Conversa com o aluno, ó, que musiquinha que você gosta, o que você quer que o tio traga na próxima aula, né, para vocês. Eu lembro também de um episódio, eu tenho aqui no espaço algumas lanças indígenas, né? Então eu levei uma lança de matar onça, né? Na próxima aula, na aula 2, quando eu for falar sobre os instrumentos folclóricos que vocês podem construir,
eu vou estar apresentando essa lança para vocês. Então, os meninos ficaram encantados, falou, nossa, é com essa lança que matava onça? Eu falei, é isso aí. Agora, no Infantil 5, você já pode desenvolver o papel de coral, né? Os meninos já decoram facilmente, tem uma afinação bacana, então fica mais fácil para você instituir o coral, né? O que é que você deve observar no coral? A dicção, se o aluno está cantando bem, a dicção está boa. Então, isso tudo você observar. E sala de aula é um espaço que o professor não pode piscar o olho, ok? Já estou te dando essa dica aí, não pode piscar o olho. Nós temos alunos, muitas vezes, alunos assim, eu vou dizer assim, ansiosos, né? Imperativos, né? Então, tem alguns que os meninos de hoje são muito desinquietos. Então, você tem que prestar atenção, lápis com ponta, durante a aula de música, pede para guardar todo o material, ficar em cima da carteira, da mesinha, somente aquilo que for relacionado à música, ok? Tudo aquilo que for relacionado à música fica na carteira, tá? Relacionado. E agora eu vou entrar no outro tópico com vocês, tá? Eu vou comentar agora já sobre os alunos do 1º ao 5º ano. Continuando o nosso bate-papo, tá gostoso, né? Se eu fosse contar para vocês aí as experiências que eu já tive, é muito gratificante, tá? Eu sou muito agradecido a tudo que a musicalização, a música me deu de presente. Formei muitos alunos, tive bastante vitórias, né? E vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo no Infantil 5, tá? A professora saiu da sala de aula um pouco agitada e eu estava entrando na sala, que os meninos adoram a aula de música. E ela falou, ai professor, pelo amor de Deus, toca uma música mais calma para acalmar esses meninos, porque senão não dá, eles estão muito agitados. Beleza, né? Aí eu cheguei na sala, né? Eu cheguei na sala e toquei uma música calma, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Comecei a tocar essa música, né? Acho que todos vocês conhecem. Agnus Dei. Cara, imagina a reação. Os meninos começaram a chorar. Os meninos começaram a chorar. Aí eu mudei a música, né? Mudei a música porque a música foi tão calma e relaxante que os meninos começaram a correr lágrimas no olho, né? Calmou. Aí eu chamei a professora, falei, olha os meninos, calminho, né? Aí toquei outra música que eles gostavam, que naquela época era uma música do Luan Santana, né? Aquela música Meteoro. É engraçado, quando as crianças cantam uma música, você pode saber que ela vai ser sucesso, né? Então essa experiência que eu tive do maternal ao Infantil 5. Outra coisa que eu estava esquecendo. O primeiro som, geralmente no maternal, o primeiro som que a criança ouve, falei para vocês, é a voz da mãe. E depois a voz dos familiares. Você pode fazer a experiência do telefone, né? Quando uma pessoa liga, como a gente adivinha? A voz denuncia. A voz da mãe, a voz da tia, a voz do avô, a voz do papai, né? Dos amigos. Então a voz denuncia, o timbre. A voz tem esse poder de denunciar a pessoa. Se a pessoa está triste, ansiosa, nervosa, né? Então ela tem esse poder. Então é só para você lembrar disso, dessa experiência que você pode estar fazendo com as crianças. A outra experiência
que você pode estar fazendo também é caminhar com as crianças pelo pátio da escola ou pelo pátio do espaço cultural, para as crianças absorverem o som, que no próximo bloco eu vou estar falando para vocês sobre o som, as qualidades do som. Então faça um passeio musical pela escola, pelo espaço cultural e peça para as crianças desenharem o que elas ouviram, né? E você, papai e mamãe, que quer estimular o seu filho a ouvir músicas boas, começa a colocar músicas de qualidade, músicas clássicas. Tem muita músicas de MPB do Toquinho, do Vinícius de Moraes, músicas bacanas. Começa a colocar, porque quem faz o gosto musical do seu filho é você, papai e mamãe. Eu tive a oportunidade de dar aula para um aluno, eu achei super interessante. O aluno tinha a idade de 7 para 8 anos, eu dando aula de violão para ele, e do nada eu perguntei para ele de que música que ele gostava, ele começou a cantar música moda de viola do Tião Carreiro. Eu achei o máximo, sabe, que o repertório dele era muito culto. Eu perguntei, com quem você aprendeu isso? Ele falou, com meu pai e com minha mãe. Eles gostam muito. Então, quem faz o repertório do seu filho, o gosto musical do seu filho, é você, papai, e você, mamãe, desde pequeno, que você começa essa formação com o seu filho. Agora vamos falar das parcerias, né, que você, professor de música, tem que ter. A primeira parceria é com o seu coordenador. A segunda parceria com seus alunos e professores. Quando você for formatar a sua aula, pergunte aos outros professores o que é que eles estão ensinando. Por exemplo, na semana do meio ambiente, a gente canta muita música que fala do meio ambiente. Você canta a música e explica o sentido da música, né? Eu cantei muito uma música bacana que os meninos gostaram muito no ano passado. Foi uma música do Guilherme Arantes, né? Aquela, né? Água que nasce na fonte serena do mundo e abre um profundo grotão, né? Que é o planeta Água, né? E cantei também aquela do Chororó, o planeta Terra, né? Muito bonita, né? A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Então é muito interessante você deixar as crianças ter esse senso crítico de percepção do que é bom e o que é ruim. Ok? É isso que eu queria dizer para vocês. Encerrando essa parte, então, faça passeio pela escola, você, papai e mamãe, faça passeio em casa, mostrando os sons para a criança poder distinguir o que é ruim e o que é bom. Por exemplo, a voz do papai é uma voz grave, a voz da mamãe é média. Lógico que a criança não vai falar grave, a criança vai falar grossa. Então você explica, grosso significa grave, médio é uma voz mediana que está entre o agudo e o grave, né? Agudo, logicamente, a criança vai falar fina e começa a expor, você, professor, com as crianças, você que tem essa responsabilidade de mostrar a música boa para as crianças. Então você começa a mostrar para os alunos o que é som ruim, o que é música ruim, o que é música boa, para a criança ter aquele julgamento crítico, né? E mais tarde ela vai ser uma julgadora, né? Agora, mudando o nosso assunto, né? Que eu falei para vocês que vocês têm que ser parceiros dos professores e também dos coordenadores. Uma coisa importante, dentro de sala de aula, procure tocar músicas ecumênicas, tá? Respeite o credo e a religião de cada um. Então é interessante você fazer uma conversa dentro de sala de aula, né? Saber a religião de cada um. Geralmente os meninos falam, tá?
Eu já tive essa experiência que eu cantei uma música linda, uma música, letra linda, tudo. O menino falou para mim, falou assim, ó, meu pai e minha mãe não deixam eu cantar essa música, porque essa é música do mundo. Tudo bem, eu respeitei, alguns dos meninos cantaram, ele não cantou, e em seguida eu perguntei para ele, qual música que você gostaria de estar cantando? Ele pegou e me pediu para tocar uma música do Fernandinho, né? Galileu, lembro direitinho, a música Galileu. Aí eu toquei a música Galileu e a criança ficou muito feliz, então é importante que você seja imparcial, ok? Com isso você vai ter uma boa convivência entre aluno, professor, professor, pais. Relembrando, prepare a sua aula com antecedência, faça um plano de aula mensal, onde você vai registrar aquilo que vai ser falado. Isso vai ser importante no final do ano, quando você fechar aí o seu currículo de matérias. Então, faça sempre o planejamento das suas aulas, o que foi dado, o que foi ensinado, até mesmo para depois você prestar conta. Muitas vezes o pai não teve a oportunidade, igual as aulas online, de acompanhar a aula do filho, está registrado lá, ok? Agora vamos falar um pouquinho também sobre o som, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês. O professor de musicalização, ele tem por obrigação saber a história da música popular brasileira, como é que foi formada, como começou, os principais compositores, e os alunos do primeiro ao quinto ano, você informar, passar essas informações para ele, fazer pesquisa. Então, o professor tem que ter ciência do que está ensinando. Então, é muito importante você saber a história da MPB. Eu conto muito para os meninos a história da Bossa Nova, que você que pode me acompanhar aí nas redes sociais, você pode entrar em contato comigo, que eu farei mais outras aulas falando sobre esse assunto, né? Como foi fundada a MPB, a Bossa Nova, a história do samba, por que da palavra samba. Então isso a gente vai estar explicando na nossa aula 2. E é interessante você também saber a música do mundo, os grandes compositores. Geralmente nas minhas aulas, do primeiro ao quinto ano, eu costumo ensinar a história de Johann Sebastian Bach, que foi um dos maiores compositores eruditos. Não se pode falar em música clássica sem falar de Johann Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven. Depois veio outros compositores, como Wolfgang Amadeus Mozart, que foi outro gênio da música, e depois outros compositores que surgiram depois. Mas o mais interessante que eu conto essa história para os meninos é a história de Beethoven. Beethoven era um menino muito solitário, ele era muito solitário e nervoso, ficava mais na solidão, tinha uma grande paixão, né? Ficou surdo jovem e morreu jovem. Mas tem uma história interessante que eu pesquisei, e não posso falar se é verídico ou não, mas eu estava pesquisando no livro de música, que conta que a Quinta Sinfonia de Beethoven tem uma história interessante, que depois eu vou complementar essa história no nosso segundo encontro, na nossa segunda aula de música. Beethoven estava assim, desanimado, sem inspiração para compor. Aí eu estava deitado na mesa de cabeceira, alguém bateu na porta, ó. Pam, 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 pam. Né? Bateu na porta 3 vezes. E ele já levantou assim, meio indignado, né? E a pessoa continuou a bater, né? Quando a pessoa bateu outra vez, já veio a inspiração da música Quinta Sinfonia. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Então, para nós
professores, no código Morse, o que significa tchan, 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 tchan? Significa 3 sons curtos, por exemplo, ó. Olha. 3 curtos e um longo. Então, no código Morse, significa a letra V. E na época da guerra, o pessoal usou muito essa Quinta Sinfonia de Beethoven para falar que tinha vencido o inimigo. Porque naquela época era o telégrafo, né? E usava muito o código Morse, né? Que foi inventado por Samuel Morse. Aí o que acontecia? Quando eles escutavam no rádio essa música, tchan, 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 era o V de vitória. Significava V de vitória. Então os aliados já começavam a fazer festa porque eles tinham ganhado a guerra. E o SOS, a mesma coisa. O SOS. O que significa SOS? Em português, SOS, né? Em inglês significa Save Our Ship, ou seja, salve o navio. Então essa palavra SOS saiu daí, né? Save Our Ship, salvem o navio. Então, na próxima aula eu vou estar falando também um pouquinho também sobre o código Morse. Então, continuando aí o nosso terceiro bloco, eu vou citar para vocês isso, matéria do 1º ao 5º ano. Citar para vocês a família dos instrumentos. Você, professor, quando for explicar a família dos instrumentos, a primeira coisa, a família das cordas. Aí você tem que exemplificar. Espera aí. A família das cordas beliscadas, que são os instrumentos que os meninos mais conhecem. Viola, violão, cavaquinho, bandolinho, né? O bandolim, a ukulele, que hoje está muito... Os meninos estão gostando demais do ukulele. Então você tem que exemplificar. Instrumentos, família das cordas, beliscado. Instrumento beliscado. Violão, contrabaixo, viola, viola caipira, cavaquinho, bandolim. Isso aí são a família das cordas, né? E temos também a harpa, que a harpa é beliscada. Né? Nós temos também a harpa. Agora, família dos instrumentos de cordas, erudito, da orquestra, família da orquestra. Aí vem contrabaixo, que se toca em pé, violoncelo, que se toca sentado, viola erudita e o violino. Essas são as famílias das cordas. A família do sopro, na orquestra, nós temos tuba, trompa, trombone, trompete, saxofone, flautim, flauta, corne em inglês, fagote, contrafagote, oboé e clarineta. Ok? Essas são as famílias do sopro. Na família da percussão na orquestra, nós temos o tímpano e o prato. Tá? Agora, você também pode estar usando também, vou relembrar do início da aula, o código Morse, inventado por Samuel Morse. Você pode estar usando o código Morse a partir ali do 2º ano ao 3º ano. Espero que eu tenha contribuído para ajudar vocês a ter um segmento agora. Se você deseja ser professor de musicalização infantil, eu quero agradecer ao Projeto Cultural Lei Aldir Blanc, nessa nossa primeira aula de contrapartida do Ministério da Cultura. Muito obrigado a todos os amigos e espero vocês na nossa segunda aula. Muito obrigado, tchau, paz e bem.